Olá, meus amigos, Alane Camargo, bom dia. Hoje é dia 30 de outubro e eu espero que encontrar vocês em boa fé, vivendo a esperança, na esperança do Filho de Deus e do novo mundo que há de vir. Muito bem, na última comunicação que eu fiz, eu prometi falar alguma coisa a mais sobre aqueles grandes pregadores e suas denominações americanas, que são muitas, né? São muitas. Então, quer dizer, a interpretação do Evangelho lá nos Estados Unidos, ela se eh, dividiu em facções, cada qual com uma certa interpretação diferenciada, apesar de a base ser a mesma. A base é a salvação, a base é a nova vida e tal. Agora, mesmo algumas das, das doutrinas básicas do Evangelho e da própria constituição da Igreja foram suprimidas. Né? É uma coisa inimaginável. Né? É como você construir um prédio que precisa de 4 alicerces e você tira um ou até 2. Como é que vai ficar o prédio? Né? No entanto, conseguiram fazer isso e manter isso até hoje. Portanto, eu quero dizer o seguinte, que quando a premissa é verdadeira, tudo mais é verdadeiro. Se a premissa for errada, se ela for falsa, mal entendida, equivocada, não vai, o resto também vai ser a mesma coisa. Mesmo que digas, apresente fatos verdadeiros, bonitos, convincentes, que agradam, convencem as pessoas. Mas nós temos que pensar na estrutura do cristianismo como um todo. E há uma ordenação evangélica do apóstolo. Lá ele diz, sejam todos do mesmo parecer. E é o que não está acontecendo no mundo evangélico cristão em geral. Muito bem. Nós mencionamos aqui aqueles missionários da família da minha falecida esposa, família Davis, Borchers, da Carolina do Norte. Eles são, como já dissemos, parentes do Billy Graham. Esses missionários, avós da minha esposa, falecida esposa, eles eram da igreja metodista. Pra ser verdade, eu nunca estudei a fundo o que é esse metodismo. Porque quando eu comecei na vida evangélica, ou seja, quando eu me converti, eu já comecei como pentecostal. Então eu não passei por esse processo protestante, né? Evangélico protestante, que é avesso ao Pentecostes. Então eu não dei muita atenção. Mas é de se estranhar que os filhos desse casal de missionários, que é a minha sogra e o irmão dela, o tio Walter, Uncle Walter, nunca frequentaram a igreja do próprio pai. Ele fundou a igreja metodista de Campinas, em São Paulo. Nunca fui lá também, não conheço ninguém, não sei nada sobre eles. Porque eu não estou ligado ao protestantismo. Né? Eu sou pentecostal. O pentecostal, de modo geral, ele é e deve ser mais independente. Apesar de algumas igrejas pentecostais terem regredido ao protestantismo. Isso é uma coisa que nós vamos, no momento oportuno, iremos discutir. Por quê? Por que eu estou discutindo tudo isso? Porque tudo tem uma ordem hierárquica. A hierarquia que se estabelece na Terra, ela
não é criada talvez pelos próprios humanos. O conceito da hierarquia que está na mente humana, ela procede do mundo espiritual, porque o ser humano, a Terra, tudo procede do mundo espiritual. E no mundo espiritual, a hierarquia é uma coisa ferrada e muito respeitada, inclusive no mundo espiritual do mal. Existe uma hierarquia entre os demônios que é coisa fabulosa. Existe livro sobre isso, eu estive estudando uma certa época, mas fui avisado por uma profeta que me ligou, teve uma mensagem de Deus para mim, e ela me perguntou se eu estava estudando um livro assim, 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 desses mistérios. Eu falei que sim, estava numa biblioteca aqui de São Paulo. Ela falou, olha, Deus mandou você parar porque os demônios vão te atacar. Então, eu parei. E tampouco me interessa muito pouco os detalhes. A gente tem que saber o que é importante para nós na vida, né? Então, algumas curiosidades a gente estuda e tal, mas aquilo que não está dentro da coisa, nem adianta ficar perdendo tempo, né? Muito bem. Mas existe uma hierarquia ferrada no mundo espiritual. E aqui também tem. E nós temos que obedecer essa hierarquia. Por quê? Porque ela é lógica. Então, para você aceitar alguma coisa, algum ensinamento, principalmente se for uma máxima, alguma coisa estrutural, fundamental da tua vida espiritual, da tua vida religiosa, da tua vida cristã, você precisa analisar quem está falando. Qual é a posição hierárquica dele no mundo espiritual e no mundo material. Por quê? O que as pessoas pensam e falam, ela está muito embasado na religião que elas frequentam, no meio em que elas frequentam. Então, é preciso ver se esse meio tem autenticidade e legitimidade dentro de uma hierarquia. Se ele está na alta hierarquia, a própria pessoa, se ele está numa alta hierarquia de conhecimento ou numa baixa hierarquia. Portanto, a gente pode aceitar conselho, alguém expressa uma máxima filosófica, tal, tudo bem, tá bacana. Agora, você não pode aceitar isso como uma autoridade absoluta para dirigir a sua vida, para guiar a sua vida de uma pessoa ou de uma organização desqualificada, ou de uma qualificação inferior, né? Ou até mesmo do baixo clero. Existe o alto clero e o baixo clero. Muito bem, então eu queria analisar aqui algumas personagens ditas grandes, né? Grandes no mundo evangélico. É uma espécie de idolatria herdada do catolicismo. Quer dizer, no catolicismo tinha aqueles grandes santos, os santos, né, que eram como os maiores católicos, e parece que os protestantes também se sentiram a obrigação de ter os santos evangelistas, né? Isso é uma herança, e eles não percebem isso. Então, quer dizer, a tendência, principalmente aqui no Brasil, onde nós somos, de certa forma, fomos guiados pelo protestantismo, o meio evangélico americano, então tudo que vem dos Estados Unidos é superior, para muitos até hoje. Só de ser americano já é superior, mas não é assim não. Eu conheci muito pilantra americano, inclusive morei nos Estados Unidos, frequentei igrejas lá, vi, tá? E tenho também a experiência falada, que me foi transmitida pelo meu pastor, que teve muito antes de mim contato com eles, participou do maior avivamento que houve no Brasil, que foi depois chamado de Cruzada Nacional de Evangelização, que depois acabou se transformando em Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular nunca fez absolutamente nada no Brasil, nada. É uma igreja que estava lá nos Estados Unidos já bastante amortecida, com uma moral devido a uma má vida da fundadora Aimee Persson, casou 3 vezes, tinha umas coisas assim que
Tem até filme de Hollywood sobre isso, né? Até a tenda dela, a grande tenda onde ela pregava, pegou fogo. Muito bem. Então, depois eles passaram a mandar uns missionários pelo mundo para ver se não estava dando mais certo nos Estados Unidos, se daria certo no resto do mundo. E apareceu um cara aí que não teve competência de maneira nenhuma e acabou chamando um avivalista independente, Raymond Botwright. Foi o Botwright que realmente realizou o avivamento no Brasil, e muitas das igrejas que existem hoje, a maioria das igrejas que existem hoje, as denominações, elas são oriundas de lá. E eles próprios não sabem disso, mas são oriundas. São oriundas desse movimento da década de 50, até, entre 53 e 55, que se espalhou de São Paulo para todo o Brasil. As tendas, os tendeiros, o pessoal que viajava e pregava em tendas. Eu mesmo, quando era criança, entrei numa tenda, em Jundiaí, lá no interior, de um casal sueco. E, muito bem, voltando ao principal. Essa hierarquia, como é que fica? Eu quero agora chamar a atenção especial para um pastor aqui brasileiro, da Assembleia de Deus, que morou todos esses últimos 30 anos nos Estados Unidos. Eu não conhecia lá, nunca tinha ouvido falar, só que passei a conhecer a partir do momento que ele começou a gravar vídeos no YouTube, e eu assisti e fui apreciando. E são muitos vídeos, né? Eu não assisti todos, mas assisti alguns. Agora, teve alguns que me chamaram a atenção. Uns, por uma boa informação que ele me deu de pregadores dos Estados Unidos, sobre quem já tinha uma certa dúvida de como que era aquele ministério, etc. Uma certa dúvida, inclusive do Billy Graham. Ele menciona, ele revela umas coisas lá que nós vamos comentar aqui. E, por outro lado, eu analisei, ele disse umas outras coisas a respeito de teologia, ele quis ensinar aí muita coisa de teologia, que pode, às vezes, alguma coisa está certa, pode não estar, porque tem muita coisa ainda muito duvidosa. Principalmente na área de escatologia, o que vai acontecer no final e tal. Tudo isso aí, na realidade, foi estudado pela teologia americana, que eu chamo de teologia enlatada, e depois é exportada para o Brasil. E muitas pessoas se fixam nessas teologias, que são, na realidade, palpites, e tem aquilo como lei exclusiva, como coisa concreta e certa. Mas não é assim. Não é assim. Muita coisa ainda são especulações, porque nós não sabemos realmente o futuro, né? Agora, então, o pastor Moabel, primeiramente, sobre o Billy Graham, ele revelou o seguinte, que o Billy Graham, no início da carreira, ele era batista. A igreja batista é uma espécie de igreja católica americana. Todo mundo lá é batista. Como é aqui? Todo mundo é católico. Lá todo mundo é batista. Então, não é uma igreja assim radical. Até porque ela nem é pentecostal. Para ser radical, a primeira coisa precisa ser pentecostal. Se não for pentecostal, não pode ser, jamais. Porque a raiz é o Pentecostes. A igreja nasceu no Pentecostes. Atos capítulo 2. Muito bem. Então ele revelou que o Billy Graham conseguiu uma entrevista com um dos maiores comunicadores, donos de meios de comunicação, de grupo de comunicação nos Estados Unidos. Me parece que foi o grupo do Hearst, do William Hearst, que foi um pistoleiro. Ele é da Nova Ordem Mundial, ele é um sionista, todos eles ligados a ele são todos conspiradores, sionistas, inimigos da civilização ocidental cristã. A intenção deles é destruir a civilização ocidental cristã para impor uma nova ordem mundial baseada numa religião única e num único rei mundial, que na Bíblia já é tido como o anticristo. Então, por aí você já deve saber que esse grupo editorial de comunicação dos Estados Unidos não é boa coisa. E disse que o que ele conseguiu, como é que ele ficou grande? Pelas grandes pregações, pelas grandes revelações,
pela grande capacidade espiritual em discernir, em comunicar os detalhes, a verdade, a didática. Ele foi grande nisso? Eu creio que não. Eu já vi muitas pregações dele, é uma pregação bastante limitada. Ele se concentra apenas na salvação. Explica tudo muito bem. Mas o cristianismo não é só isso. Salvação é o começo, depois tem o resto, né? Depois tem a santificação. E Jesus falou que sem santificação ninguém verá Deus. Muito bem. O que foi que realmente tornou ele e outros grandes? Ele como evangelista, como grande evangelista. Foram os holofotes. É o marketing. Ele foi procurar esse grupo para conseguir apoio, não sei em troco do quê, porque lá ninguém faz nada a troco de nada. A caridade não é uma coisa muito difundida nos Estados Unidos. Tudo lá é no dinheiro, no favor político, é tomar lá da casa. Os Estados Unidos é o país mais materialista que existe no mundo. Tudo é dinheiro, tudo é posição, tudo é uma coisa tremenda. E, pra você ter uma ideia, enquanto eu estava lá, eu comprei um carrinho japonês, já antigo, era bonitinho, porque era esporte e tal, mas eu ia com meu sócio lá, que é americano, falar com alguns empresários lá do ramo de fotografia, que a gente estava tentando montar uma empresa de fotografia e tal. E quando a gente ia lá, ele mandava eu parar o carro um quarteirão antes, para que ninguém visse que meu carro era um carro velho, com mais de 10 anos de uso. Porque lá pobre é pior do que criminoso. O pobre lá não é levado a sério. Eles odeiam o pobre, a pobreza. Lá, os Estados Unidos foi criado na doutrina da prosperidade, que não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina bancária inventada pelos judeus bancários no início do século passado, com o objetivo de fazer vendas a prazo. O que era a prosperidade? Era poder mostrar que podia ter poder aquisitivo, sem realmente ter o dinheiro. Como? Vendas a prazo. Então, a pessoa que não tinha, sei lá, 10 mil dólares, lá em 1910, para comprar um grande carro, ele comprava a prestação. E assim, em casa, com tudo. Aí foi inventada a venda à prestação. Por quê? Através da venda à prestação, os judeus ganham tudo que se produz, nos Estados Unidos e no mundo. Pode ter certeza que qualquer coisa que você consome, o judeu ganhou alguma coisa. Os bancos são todos judaicos. Os Illuminati são os judeus. Os judeus falsos, não tem nada a ver com a Bíblia, viu? Vai pensar, não se deixa enganar, não. Ali, eles não são semitas. Não são semitas. Se você tiver dúvida, os Askenazim, que são eles, são judeus Askenazim, significa descendente de Askenaz. Askenaz, ele está na Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 1. Se você for lá, você vai ver que Askenaz era neto de Jafé. E Jafé, irmão de Sem, ambos filhos de Noé. Foi o princípio da reconstrução da humanidade depois do dilúvio. São figuras pós-diluvianas. Ora, se a própria Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 1, diz que Askenaz era jafetita, descendente de Jafé, então ele não é semita, descendente de Sem. E se ele não é semita, ele não é judeu. Todo mundo sabe que Abraão era judeu, que era semita. Abraão era semita. Está tudo muito claro na Bíblia. Portanto, os judeus verdadeiros, eles são semitas. Porém, esses aí dos Estados Unidos não são. Eles vieram da Ásia, eles são acasares. Eles foram expulsos. A diáspora não ocorreu na época da romana. Isso é uma mentira. Eu tenho prova até, até através da minha árvore genealógica. Que os judeus mais importantes de Israel, na época do Império Romano, eles fizeram como fizeram em todos os outros países onde entrou Alexandre o Grande. Quando entrava uma grande potência lá e tomava conta do país, eles não iam brigar com eles. Né? As principais famílias que tinham propriedades, tinham negócio, tinham tudo, iam virar guerrilheiro, matar soldado romano escondido na esquina, como fazia Barrabás. Barrabás estava trabalhando contra Israel. Quando ele matava soldados romanos, ele estava trabalhando contra os interesses de Israel. Porque os interesses das famílias lá era de fazer paz com os romanos e
fazer uma média de como poder conviver. E foi feito, e se deram muito bem. Se deram muito bem. Tanto é que um general romano do século IV, que foi o Flavius Magnus Maximus, que deu continuidade e que consagrou o cristianismo como religião, ele casou-se com uma judia cristã, eles eram judeus cristãos, e ao irmão dela deu o cetro real, tornou rei, o primeiro rei da dinastia da Bretanha francesa e depois inglesa. Então, esse grupo de comunicação, ele ganha dinheiro e ao mesmo como em tudo que eles fazem, eles ganham dinheiro de um lado e ganham vantagens políticas de outras e vantagens religiosas. Eles ganham sempre de três formas: financeira, política e religiosa. Religiosa da religião deles, que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, de repente, do dia para a noite, estourou em toda a mídia americana e mundial. Billy Graham, o grande pregador, e ele pregando e tal, muitos holofotes. Então o Billy Graham, na realidade, ele foi grande em extensão, alcance da palavra dele, da prédica dele, do trabalho dele evangelístico, e muito iluminada pelos holofotes da mídia. Uma mídia que não é amiga dos cristãos. Então, qual era o interesse deles com o Billy Graham? Não sabemos. O que sabemos é o seguinte, que Billy Graham, como batista, a igreja batista, ela sempre foi ligada à maçonaria. A maçonaria, ela é de origem judaica. E, naturalmente, ali existe, como já dissemos, um complô contra a civilização cristã. Então, se eles estão ajudando alguém, é para criar um teatro ou então estabelecer algo que não vai ajudar o mundo cristão. Ah, mas o cara prega... Como diz o ditado, o cara é bem intencionado. Muito bem. Como diz o ditado, o caminho que leva ao inferno é pavimentado de boas intenções. Então, meu irmão, minha irmã, não creia assim levianamente em tudo que falo aqui na internet, nesses canais de YouTube. Está uma infestação tremenda, né? Inclusive mulheres com a boca toda pintada querendo dar lições bíblicas. Isso aí é uma organização maligna que se implantou na internet. Não acredite nisso aí, não. Nem essas músicas gospel, isso é tudo planejado para fazer um cristianismo de baixo nível. O que eles querem é, como eles não podem destruir de vez o cristianismo, então eles vão baixando o nível, rebaixando. As mulheres se vestindo mal, se vestindo como prostitutas. Eu vi uma aqui dando uma aula lá em Israel, dando uma aula sobre Israel e falando sobre o Irã, a antiga Pérsia, com calça de lycra. Uma mulher séria, vai falar de Jesus Cristo, vai falar de Israel, vai falar da Bíblia, vestida dessa forma? O que a Bíblia fala? Que as mulheres se vistam de acordo, que se vistam de modo digno. É com vestido. O que é isso? Nem calça comprida comum, é roupa de homem. Então, o que está vendo aqui no YouTube em geral, todas essas mensagens de evangelho, elas são maquinadas. Eles usam a verdade, mas o cara fala a verdade, disse uma coisa. Então, eles têm que usar sempre alguma coisa para dar credibilidade. Agora, é boi de piranha. Você conhece o boi de piranha? Então, eles jogam um boi na água para a piranha ir lá, a piranhada se juntar nele, enquanto isso passa com a boiada por trás. As leis comunistas aqui no regime, por exemplo, no governo do Bolsonaro, foi assim. Enquanto todo mundo estava prestando atenção no boi, que era o Bolsonaro,
por trás dele passaram 42 projetos de lei contra os nossos interesses. Então é assim. Eles fazem isso na política. Por que eu mencionei política? Porque está tudo interligado. Eles fazem isso na política, na cultura e na religião. Está tudo interligado. Não vai pensar que não, religião é uma coisa, política é outra. Mentira. Conversa fiada. Isso é para despistar. Está tudo ligado. E não adianta você correr para um lado, porque ele é amigo do outro. Um é amigo do outro. Eles se apoiam. Como eu dizia num dos sites que eu apaguei, na época da eleição, eu tinha mais ou menos 5 sites que analisavam eleições nos Estados Unidos e tal. Então, eles se fazem de inimigos e depois assentam nos mesmos bancos, no sábado, nos mesmos bancos da mesma sinagoga. Muito bem. Analisando o Billy Graham, ele falou de Cristo. Então, não tem nada contra, né? Só a favor, falou, ótimo, alcançou muitas pessoas. Eu expliquei a um evangelista esses dias, que tem canal aqui no YouTube, estive explicando com ele aqui ao vivo, que Deus permite que até muito vigarista continue pregando o evangelho, porque estão levando o evangelho às pessoas, que é o grande objetivo de Deus. É que as pessoas tenham conhecimento da salvação e do evangelho. Então eles deixam, mas depois eles vão ser cobrados. Eles pensam que eles estão bem? Não estão bem, não. Deus depois vai cobrar. Então, assim, agora, vamos analisar aqui quem fez o comentário do Billy Graham. Quem fez o comentário do Billy Graham? Essa informação foi ótima, me ajudou muito, porque me tirou uma dúvida que eu sempre tive na cabeça. Não vai pensar que eu estava enganado com esse ministério, não. Eu sempre achei fraco, a pregação fraca. E isso se explica muito claramente porque ele não era pentecostal. Então, é uma religião aleijada. Só tem uma perna, falta a outra. Nunca vai ser boa. Nunca, jamais. Então, o Jimmy Swaggart não. O Jimmy Swaggart ele pregava a salvação e pregava muito bem nos anos 80, 70. Eu até trabalhei no programa dele aqui na TV Tupi como conselheiro, na década de 70. Eu era conselheiro por telefone do Jimmy Swaggart. E ele, todos os vídeos que você tem, ele dá ênfase ao Espírito Santo e ao Evangelho. Por quê? Porque é a própria igreja. Essa outra igreja que existe, tanto católica quanto protestante, uma saída da outra, depois dessa outra foi saída outra, depois dessa outra saiu outra. Nós já divulgamos aqui pelo Facebook, né? Uma moça que mostrou como é que uma igreja saiu da outra, né? E o que produziram? Será que a que saiu de uma foi melhor que a outra? Olha, só o movimento mesmo de Lutero, que ele saiu da Grande Babilônia né, e revelou o Evangelho, a Bíblia Sagrada ao mundo. Agora, a partir daí, os seguidores só criaram seitas. Todas essas que chamam de religiões, denominações americanas, são seitas, não se enganam, são seitas. Nenhuma é completa. Nenhuma é completa. Então, eu quero dizer o seguinte. O pastor Moabel, ele explicou, eu não percebi, não ouvi muito bem, mas ele se explicou por que ele não saiu da Assembleia de Deus. Ele falou que ele revelou que em 77 ele estava no seminário. Eu estive num seminário da Assembleia, depois eu fui tirado de lá por uma profeta conhecida, em 79, 80, por aí. Quer dizer, mais ou menos na mesma época. Outra coisa, o pastor Moabel parecia ser muito velho, né? Mas na realidade ele é mais novo do que eu. Ele é mais novo. Eu sou mais velho do que ele. E ele já morreu, eu ainda estou vivo. Então aí já existe uma superioridade hierárquica, né? Porque quem está vivo está amparado por Deus. Muito bem. Ele
ficou o tempo todo lá. Ele explicou, mas eu não ouvi essa explicação. Eu tenho muito pouco tempo, eu tenho muita coisa para fazer, porque eu não lido só com religião. Eu sou historiador, eu sou genealogista, eu tenho um imenso trabalho genealógico, eu estou estudando linhagens da Idade Média, da idade do Império Romano, tudo ligado às nossas árvores aqui brasileiras, paulistas, né? Eu tenho até um livro já aprovado e com diploma de excelência da Secretaria da Cultura de São Paulo, assinado pelo secretário da Cultura. Eu recebi um diploma pelo meu livro chamado Raízes Nobres do Brasil, onde eu faço uma análise das raízes nobres. Né? Não é, sempre diz que o Brasil era só formado de degredados. Sim, houve muito mesmo, mas mais lá para o norte. Minas, Bahia, norte, São Paulo era muito raro isso. São Paulo aqui tinha uma nobreza, um núcleo nobre dos povoadores que vieram, que mantinham uma ordem aqui muito ferrada, juntamente com os padres. Então aqui não tinha bagunça não, enquanto que para lá a bagunça só foi aumentando. E hoje está vindo aqui para São Paulo. Se alguém tem alguma dúvida, é só ver o que vem para cá, que você já viu o que nasceu lá. Né? Então, veja bem, o pastor Moabel, ele quis definir alguns pontos bíblicos da vida cristã. Um desses pontos que ele falou sobre profecia, ele se enganou completamente e acabou se revelando. Por esse engano, ele acabou se revelando. Às vezes, um engano na vida da pessoa já revela toda uma estrutura enganada, porque o engano ele não nasce do nada, ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma raiz, ele tem uma origem. Então, por isso que a gente deve sempre examinar. Se a pessoa, eu sou pastor tal, a igreja, nós temos como igreja, procure saber de onde ele veio, para saber o que ele pensa, o que ele sabe, como ele foi influenciado, o que foi que ele aprendeu, qual é a teologia dele. Procura saber da vida dele, vida religiosa. E, de repente, ele mesmo se revelou, não precisei nem procurar. Ele mesmo se revelou. Ele disse o seguinte, que é um tipo de... é uma teologia, ele é assembleano, supostamente pentecostal, né? Supostamente pentecostal. Mas ele mencionou uma teologia batista, que não é pentecostal. Ele disse que não existe profeta no Novo Testamento, só o dom da profecia. Ora, pastor Moabel, se você estiver me ouvindo lá do céu, o que é muito difícil porque os mortos não ouvem mais nada, né? Nem os bons, nem os maus, nem os santos, nem os profanos. Morreu babau. O que é que diz o livro de Efésios, capítulo 14, versículo 11? É um trechinho que passa despercebido, passa batido para muita gente, mas não para aqueles que têm a acuidade espiritual. Acuidade espiritual. O que faltou ler. Efésios diz assim, Jesus, deu uns para apóstolos, primeira hierarquia, outros para profetas, segunda hierarquia. No Novo Testamento, lógico, a igreja ela só existe no Novo Testamento, para o Novo Testamento. Terceiro, outros para evangelista, terceira hierarquia, outros para pastores, quarta hierarquia e outros para professores, quinta hierarquia. Professor seria o teólogo. Hoje inverteram tudo, o teólogo está lá em cima, o pastor logo abaixo, o profeta não existe, na teologia dele. Então, profeta existe sim. E como é que ele se baseia? Na mesma falsa, vamos falar falsa, não vou denegrir a imagem, não, vamos falar assim, equivocada. Que eu vi um batista falar isso para mim. Uma pessoa que não sabe nada de Bíblia, o pouco que sabe é de papagaio, viu o pastor falar, e depois sai papagaiando, falando igual papagaio, repetindo o que o pastor fala, sem saber quem é aquele pastor, quem é aquela igreja, quem é aquela denominação, não sabe nada. Já vai repetindo, como se fosse verdade. Então, eles dizem o seguinte, está escrito na Bíblia, os profetas profetizaram até João. Como que eles
interpretam isso? Que os profetas só existiram até João, João Evangelista. Que ele dizia, chegados é a vós o reino de Deus. Não é isso? Só que, num dos evangelhos, esse trecho diz assim, os profetas da lei, era profeta da lei, ou seja, do Velho Testamento, profetizaram até João. Eu vou explicar para você se você teve dúvida, se você é crente, se você frequenta a igreja, se você é pastor. Então hoje eu vou tirar a sua dúvida. Quando João Batista falou, chegado é a vós o reino de Deus, o que acabou ali? A profecia, não os profetas. A profecia. Qual era a profecia dos profetas do Velho Testamento? Vai vir o Messias, naquele dia quando vier, o que é perfeito, tudo era profecia dizendo que, prometendo para o futuro, para o povo daquela época, para que eles tivessem esperança, que haveria um Messias que ia resgatar Israel. Só que eles pensavam que era o Israel político, mas a ideia de Deus não era o Israel político, era o Israel de Deus, ou seja, todo um povo salvo, formado de judeus e não judeus, chamado igreja. Quando ele disse chegada a vós ao reino de Deus, ele estava falando da igreja, porque o reino de Deus é o próprio Espírito Santo, no Pentecostes. Ele é o próprio, o Espírito Santo é a igreja. E ele foi derramado sobre toda a carne, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, não era mais sobre os judeus. Então, os profetas profetizaram até João. Por quê? Na época de João, Jesus já estava ali, ele já estava anunciando, chegaram, já é chegado, já chegou. Aquele que você estava esperando lá no Velho Testamento, já chegou, está aqui. Jesus estava andando ali. E ainda foi lá e falou, João, me batiza aí. O que é isso, Senhor? Eu não sou digno de desatar as tuas alparcas. Ele falou, não, João, para que se cumpra toda a lei de Deus. Me batiza aí. E batizou. E ali, naquele instante, viram não só o batismo da água, mas viram a voz de Deus Pai. Ali se manifestou ao vivo a Santíssima Trindade. O Pai falou, este é meu Filho amado em quem me comprazo. E o Espírito desceu em forma de pomba. Então você estava vendo o Pai falando, a pomba descendo e Jesus ali, o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Se alguém não acredita na Trindade, a Trindade está ali, do batismo de Cristo por João. Então, o que acabou em João foi a profecia. Não tinha mais utilidade, né? Chegou, acabou. Chegou, acabou. Jesus estava ali. O Messias era ele. Então, a partir dali, já no ministério cristão, no ministério da igreja, nós temos os 5 ministérios de Cristo, que eu acabei de falar aqui em Efésios 14. Os 5 ministérios de Cristo. Lá no Espírito Santo de Pentecostes, você tem os dons espirituais do Espírito. E lá você tem dom de profecia do Espírito. São profetas de revelação, que a gente chama. São profetas de revelação. Eu, por exemplo, sou profeta de ministério e eu não tenho o dom de ficar revelando as coisas para as pessoas. É uma outra coisa só. Mas esse pessoal que tem o dom da profecia, tem gente aí que eu conheci que fica orando e revelando lá o dia inteiro, de noite. A casa enche de gente lá. Eu frequentei a casa de uma senhora batista renovada lá em Jandira, em cima de um morro lá, que era assim. E então, os 5 ministérios, incluindo o de profeta, no Novo Testamento, esse é o ministério de Cristo. E o dom de profecia são o dom do Espírito Santo. Então o pastor Moabel, coitadinho, já está falecido, né? Velhinho. Um velhinho que era mais novo do que eu. Eu nasci antes dele. E vou morrer depois, certamente, porque ele já morreu. Ele nasceu quando eu já estava andando. E ele morreu quando eu ainda estou pregando. Mas, então, o que se revela nisso tudo? Tem uma outra revelação aí, sobre o próprio ministério dele, para saber se tem plena credibilidade ou se são apenas algumas coisas. Ele revelou que ele está preso ainda a teologia enlatada americana. Por quê? Ele cursou todo o curso da Assembleia de Deus. Qual era a teologia da Assembleia? É a teologia enlatada.
A Assembleia veio da Igreja Batista, ela é um puxadinho da Igreja Batista. E junto com a Igreja Batista, infelizmente, junto com as doutrinas, algumas doutrinas batistas, ela levou também a maçonaria. Hoje, a Assembleia de Deus não é mais igreja, é loja. Então, ele já se enquadrou dentro de um cubículo bem apertado. Não tem aquela plenitude teológica revelada, como é de Paulo. Ele falou, eu tenho meu conhecimento como esterco. Ele era teólogo, educado aos pés de Gamaliel. Ele disse, eu tenho todo o meu conhecimento como esterco, diante da excelência da revelação de Cristo, porque toda a doutrina dele, que estão nas cartas da Bíblia, as epístolas, todas aquelas cartas que você vê de Paulo, e também dos outros apóstolos, eram tudo doutrina revelada, era teologia revelada pelo Espírito. Tudo que ele escreveu ali é revelado pelo Espírito. Ele é o homem da revelação. Ele era o teólogo da revelação, não era o teólogo que existe hoje aí não, da filosofia, e ainda traz a herança greco-romana, helênica, né, da filosofia. Não tem não. Então o pastor Moabel, como ele disse, ele cometeu esse erro aí grave, dizendo que não existe um dos 5 ministérios de Cristo para a igreja, não existe. Então a gente vê que ele ficou muito preso àquela teologia enlatada americana. E só para você não ter uma ideia, quando eu estava naquele... Se essa teologia é boa, se essa teologia enlatada é boa, tem muitos trabalhos na internet que contestam toda essa teologia, principalmente a teologia sistemática. Quando eu estava lá no seminário, num dos seminários da Assembleia, de elementos da Assembleia, eu comprei todos aqueles livros, inclusive essa teologia sistemática, sabe, aluno, novo convertido, e jovem, eles mandam comprar todos aqueles livros, comprei, estava lá e tal. E aí, num intervalo de aula, num sábado, que o pessoal dava um tempo para almoçar, eu recebo a visita de uma profeta conhecida, uma senhora já de idade, que era inclusive sobrinha do meu pastor. Mas ele não se dava muito bem não, porque ela não se dava bem com a religião dele, porque ela era profeta e ele nem aceitava muito profecia também, igual o pastor Moabel. E acabou se ferrando, porque eu profetizei para ele sabia que eu era profeta, mas ele não deu muita credibilidade. Deus mandou falar com ele, fui lá, falei, expliquei tudinho. Não é nada misterioso não, tudo literal, profecia literal. E ele não levou a sério, não tomou as providências na igreja que precisam ser tomadas. Havia gente lá denegrindo a imagem da igreja. E ele estava apoiando, estava acobertando, quero dizer. Apoiando não, mas acobertando. Houve uma grande cisão na igreja, ele passou por grandes tribulações, teve um ataque de coração e morreu. Morreu o pastor Silas França e agora morreu também o Moabel. Então, é o seguinte, Deus pôs profeta, ele falou, creiam em Deus e ouçam seus profetas, e tudo vos irá bem. Por quê? Aquele povo de Israel andava errado. Então, Deus, e o próprio sacerdócio, que deveria ensinar certo, que eram os fariseus, né? E Jesus fala, ai de vós, fariseus, né? Que quais um mosquito na sopa e engole um elefante. Porque que elefante é esse? Porque eles já estavam tudo na religião de Babel, que é a religião de toda essa gente aí da maçonaria que está aí. Eles estão todos nessa religião, tá aí até hoje. E não é só na coisa, na católica é a mesma coisa. Lá é dominado por jesuítas, a religião do jesuíta é IHS, Isis Horus Set. É a versão egípcia da religião de Babel. Muito bem, eu agradeço a atenção de todos e fiquem conosco. Eu faço a minha oração por todos, tenho orado por todos, pode ter certeza, eu faço a minha oração por toda a lista que eu tenho aqui de pessoas que estão nos seguindo. E fiquem mais espertos com esse pessoal
que dama de professor. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho também sobre um outro batista que está se exaltando muito aí na internet, que é o... como é o nome dele? Pozella. Depois eu vou fazer uma rápida análise do Pozella. Se eu estiver errado, eu posso estar errado, porque eu não estudei o suficiente dele, porque eu não tenho tempo, simplesmente por falta de tempo. Eu não assisti tudo porque eu não tenho tempo, né? Eu tenho uma montanha de trabalhos aqui de pesquisa, de biografia, genealogia e tal. Eu tenho esse meu trabalho que eu faço, um trabalho intelectual, um trabalho cultural, que é inclusive importante para o Brasil. Eu já ofereci esse projeto de cultural para o Bolsonaro e filhos, registrei na PGR da Presidente da República e nunca obtive resposta. Para elevar o imaginário coletivo brasileiro. Mostrar que aqui não é só degradado, não. Aqui teve muita como se fala? Nobreza. O que é nobreza? É uma gente bacana que vive no bem bom? Não. A nobreza significava seriedade, compromisso. Compromisso com a moral, com o cristianismo, com tudo. Fala de nobreza cristã, porque existe também a nobreza que não é cristã, a nobreza cristã. Então nós estaremos falando sobre isso. Eu agradeço a todos, encomendo a todos aqui, aqueles que estão sofrendo, aqueles que têm problema, aqueles que têm algum tipo de anormalidade. Eu peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, Senhor, que o Senhor, nesse momento, o Senhor atenda essas pessoas que estão nos assistindo em todas as suas necessidades, Pai, dá alívio, conforta, oh meu Deus, aumente sua fé, aumente a sua inteligência, a sua sabedoria, Pai. Vamos estabelecer um remanescente fiel da Tua Palavra, vamos deixar essa doutrina de Barrabás para trás e prosseguir na verdadeira e plena doutrina do Espírito Santo e de Cristo. Amém.